Fala pessoal, uma das coisas que eu mais pego aqui no consultório é disfunção erétil, sem dúvida nenhuma. E uma das queixas que os homens vêm trazendo aqui é que quando eles falham, a mulher acaba às vezes se sentindo culpada, tá? Porque ela acha que ela não é atraente, que ela é feia, que o homem não tem mais desejo, né? Ou às vezes a preocupação até é outra, de que esse homem está tendo algum relacionamento fora e por isso não está interessado mais nela. Tá? Isso é um sentimento comum, é um sentimento quase que normal entre as mulheres quando isso começa a acontecer dentro do relacionamento. Porque a mulher acaba se colocando dentro dessa posição, de que talvez o problema seja com ela. E uma das coisas importantes a esclarecer para essas mulheres é justamente isso, que não necessariamente se trata disso. Pode ser que seja isso? Claro que pode ser, né? A gente precisa analisar cada caso. Mas, de maneira geral, não é. O homem está sofrendo um problema de disfunção sexual, a gente tem que esclarecer qual que é o problema. Muitas vezes é um problema psicológico, outras vezes é um problema relacionado a alguma doença que ele possui, uma hipertensão, um diabetes, uma doença vascular, uma doença neurológica, uso de medicamentos, ou seja, as causas de disfunção sexual são muito grandes, né? Não necessariamente tem a ver com isso. Então a primeira coisa é tranquilizar a parceira com relação a isso. E muitas vezes é interessante você trazer a parceira na consulta para que o próprio urologista possa falar isso para ela. Mas às vezes ela não vai acreditar, vai achar que você está querendo só acalmá-la e não vai achar que é verdade. Você traz na consulta e o médico fala. Por outro lado, existe também uma outra questão. Alguns homens vêm aqui dizendo que as mulheres, elas não se preparam para a relação ou não têm tanta vontade, né? E aí, uma coisa que é importante é que assim, a relação sexual é uma via de mão dupla, tá? Então assim, você precisa atrair e você também precisa se sentir atraída, né? Então, tanto o homem quanto a mulher tem que ter um cuidado nesse sentido, né? De se fazer atraente e de atrair também a parceira. Então, quando existe só um incentivo só de um lado, quando um lado só se esforça para esse relacionamento, às vezes fica difícil. Então muitos homens chegam aqui, outro dia um homem chegou aqui e falou que a mulher dele era muito brava e que por isso que ele não estava contente na relação, estava falhando. E eu entendi o que ele estava falando, porque assim, se ele tem uma mulher brava, que não faz um carinho, que não tem uma palavra positiva para ele, ou que não se faz atraente para ele em algum momento, vai ser difícil realmente ele cumprir com esse papel. Então quando ele vai às vezes forçado, às vezes ele vai sem vontade, não vai com aquele ímpeto todo que poderia ir. Então assim, do mesmo jeito, o homem também tem o papel dele, né? Não adianta o homem ser um broncão, um grosseirão e depois querer alguma coisa na cama. Então a relação sexual é uma via de mão dupla. Os dois precisam trabalhar para que haja estímulos de ambas as partes e tenha um relacionamento mais feliz. Então fica a dica aí, você homem que está assistindo esse vídeo, você mulher, cuide da sua parte, faça a sua parte, estimule o seu parceiro, que ele também vai fazer isso, né? Uma coisa vai acabar levando a outra. Não fique esperando, só vou fazer se ele fizer. Faça. E aí você espera, provavelmente você vai ter retribuição. Se não tiver, aí você tem que sentar e conversar, né? O relacionamento sexual é algo que precisa ser conversado. Não pode ficar no achismo, eu acho que ele quer isso, eu acho que ele não gosta daquilo. Não, você não acha, né? Vai e pergunta. Ele é seu marido, é sua esposa, seu parceiro, sua parceira. Você tem que ter essa liberdade. Senão, acaba prejudicando aí o relacionamento, acaba criando problemas que não precisariam acontecer. Tá bom? Fica a dica aí. Beijo. Até a próxima.